Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia para todos vocês. Estamos de volta, tá certo? Tivemos aí um recesso, uns diazinho de folga para descansar e agora retomamos as nossas aulas online. Espero que vocês estejam firmes e fortes para a gente dar continuidade ao ano letivo que só se encerra no final de janeiro, tá bom? Ainda vamos ter provas, trabalhos, muitas atividades. Para quem não está fazendo as atividades nem as provas, vai ter uma recuperação. Então eu peço que vocês continuem firmes e fortes aqui esse mês de janeiro, tá bom? Hoje, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à unidade 11, que nós iniciamos no ano passado, que foi sobre o poema. Então hoje a gente vai continuar com as nossas aulas, com esse conteúdo. Mas antes disso, eu queria deixar uma mensagem de bom dia, pedir a Deus que nos abençoe e nos proteja e nos livre de todo mal, tá bom? Peguem o livro de vocês, os materiais, e a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo que é poema. E hoje a gente vai ver outros tipos de poemas. Na página 221, vocês vão abrir o livro de vocês aí na página 221 para acompanhar comigo e vão responder algumas questões que pedi. Vou fazer algumas leituras para irem treinando a leitura, tá certo? Então diz assim, primeira questão. Os poemas podem ser construídos de várias formas e expressar diferentes sentimentos e ideias. Leia os poemas a seguir. 2. Cada aluno deve escolher um poema para treinar a leitura em voz alta com bastante expressividade. Essa parte aqui de combinar com os colegas não vai ser possível, tá? Porque a atividade em grupo a gente teria que fazer com todo mundo. Então a gente não vai fazer. Você só vai escolher um poema e você vai ler na sua casa mesmo e treinar, tá bom? Poemas que parecem brincadeiras. Há poemas que nos divertem tanto que fazem da leitura uma brincadeira. Há poemas também que são brincadeiras. Por exemplo, você conhece a brincadeira do pega-pega, na qual uma pessoa corre para pegar a outra e corre para não se pega? Agora leia este poema que se chama Pega-Pega. Então vocês vão ler comigo, tá bom? Pega-pega. Anda que corre, que pula, que cai. Vem, vai pro outro lado, sai. Corre em volta, quem tá no meio zapa. Recomeça outra vez, a corrida escapa. Só o bobo tolo fica tonto e cai. Então aí é um poema, tá? Desse livro Poesia e Gente, que inventa da página 2000. E aí agora vocês vão fazer a releitura, vai treinar novamente esse poema do Pega-Pega. Vamos brincar de ler o Pega-Pega? Lembre-se, os versos devem ser lidos de maneira que dê a ideia da brincadeira do pega-pega. Não se esqueça de pronunciar bem as palavras. Então, a primeira atividade que vocês vão fazer é justamente essa. Vocês vão treinar esse poema aí, pega-pega, tá? Vão fazer a releitura do jeito que tem que ser, como se fosse uma brincadeira. Na página 222, a gente vai conhecer outros poemas, outros estilos de poema, tá? A gente já conheceu aquele, estudamos aquele em que é formado versos, estrofes, que tem rimas. Então a gente vai ver outra forma de poema aqui. Então há poemas que são como quadros ou pinturas. Vejam a imagem formada pelas palavras que tem neste poema. Depois eu quero que vocês tentem fazer a leitura desse poema aí. O poema, ele se chama Zum Zum Zum. E nas pétalas eles dizem bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, tá? Se vocês observarem esse poema que ele está formando uma flor. Olha aí a estrutura. É o formato de uma flor, né? Vocês conseguiram perceber isso? Por isso que diz que esse poema ele constrói imagens. Porque esse aí, por exemplo, já está formando uma flor. Poemas curtinhos que dizem muito. Chamam-se haikais. O haikais em japonês é uma forma de poema de origem japonesa. Ele é um poema curto que tem 3 versos. Geralmente o haikai tem como assunto o registro de um momento rápido, instantâneo.
quase sempre ligada à natureza, a uma imagem. Nesses poemas não é necessário haver rima. A gente sempre estudou que o poema tem que ter rima, né? Então, nesse haikais aqui, ele não é obrigatório ter rima. Então, lá na página 223, que é a que a gente vai passar agora, tem uma atividadezinha sobre esse poema. E eu quero que vocês realizem. A primeira questão diz assim, vocês não vão fazer em dupla. Façam a leitura em voz alta para perceber o som e as rimas dos haikais a seguir. Depois, converse sobre os sentidos que cada um descobriu ao ler. Então, essa primeira questão é vocês que vão fazer. Vocês vão ler esses dois quadros aqui, né? O primeiro quadrinho, o segundo, o poema de cada um. E ver o sentido. 2. É sua vez de fazer um haikai. Em uma folha de papel sulfite, faça um desenho e escreva 3 versos sobre o que sua imaginação sugerir. Então, o que vocês vão fazer? Numa folha diferente, tá? Numa folha do próprio caderno de vocês, vocês vão fazer como esses exemplos aqui. Vão desenhar uma imagem e vão fazer um poema de 3 versos. Não precisa ter rimas, tá bom? Terceira questão. Depois de conhecer todos esses textos, converse com os colegas sobre eles. Dos quais vocês gostaram ou não gostaram? Quais deles vocês gostariam que outras pessoas conhecessem? Por quê? Você não vai conversar com seus colegas, mas você vai imaginar aí qual foi que você mais gostou, qual foi que vocês menos gostaram. Vocês gostaram mais dos haikais ou vocês gostaram mais dos poemas que formam imagens? Aí você vai colocar lá na resposta, tá bom? Por fim, na nossa aula de hoje, nós temos aí a prática de oralidade, que geralmente é o conversa em jogo. Voar com os pés no chão. Pense e converse sobre o significado do verso. Será que ler é voar? E aí, na opinião de vocês, ler é voar? Que voo a leitura pode nos oferecer? Quem de vocês já voou ao ler uma história ou um poema? Que livro trazia essa história, esse poema? Converse sobre os livros lidos. Então, você não vai conversar, você vai expor sua opinião. Ou aqui, se der, ou no próprio caderno, tá bom? Então, amores, como atividade para casa dessa nossa primeira aula, dessa semana do mês de janeiro, desse ano novo, tá? Vocês vão ler e responder as questões da página 221, 222 e 223 do livro de vocês. Façam aquele mesmo processo, respondam, tiram as fotos e mandem para mim na plataforma, que é através da plataforma que eu conto a frequência de vocês, tá? É através do kit xerocado que eu conto a frequência também e os qualitativos. Então, se empenhe nesse último mês de aula, porque é um mês, assim, que vou levar em consideração muita coisa, a participação, as atividades que vocês fizeram, a atividade na plataforma, o acesso à plataforma, tá bom? Pois um beijo e até as nossas próximas aulas. Fiquem com Deus e tchau, tchau.